proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco em uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar ao trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai, Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos e irmãs. A gente estava rezando aqui hoje, me lembrou daquela música lá, o Denis. Rasgue o céu, abre o mar, mais uma vez. Lembra disso aí? A gente, porque Deus estava nos inspirando a falar isso, porque Ele estava fazendo isso. Ele estava abrindo o mar na casa, na vida de muitas pessoas hoje, agora, já está abrindo, né? Eu lembrei dessa canção. Você lembra dela? Lembra dessa canção? Vou lembrando aqui, Vai lembrando aí. Mas enquanto ele vai lembrando ali, eu quero falar aqui para vocês o seguinte, irmãos. Esta palavra de Deus aqui muito aguça o meu coração. Como batizado, eu gostaria muito que aguçasse o seu também. Certamente você ouviu ela assim, demasiadamente, mas ela é forte. Ele disse assim, Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso daqui é algo... é um pensamento espiritual que nos cabe se lançar nele. Quer dizer, para nós homens, muitas coisas são impossíveis. Muitas, mas muitas mesmo. Mas para Deus, ou seja, para a vida e quem vive no Espírito Santo, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Não existe impossível para Deus, né? Isso aqui é um desafio que Deus faz
para mim, para vocês que agora nos acompanham também. Essa palavra ela precisa ser rezada, né? Para os homens é impossível. Para os homens é pela força humana, é impossível. Mas para Deus não. Mas entenda bem a palavra, mas para Deus significa, mas no Espírito não. E você tem, e eu tenho. Nós temos o Espírito de Cristo. E com Ele nós tudo podemos. Tudo. Podemos nos levantar no meio do fogo, do luto. Podemos. Podemos sorrir, mesmo quando o mundo não fala mais de alegria. Mas eu posso sorrir. Porque o Espírito é diferente da força humana. É possível eu sorrir. É possível eu me levantar quando eu não tenho mais o meu marido, quando eu não tenho mais meus filhos. É possível. Para o homem não, mas no Espírito é. Por isso que o Senhor hoje veio e está fecundando famílias aqui, onde Ele está abrindo, rasgando o céu, abrindo o mar mais uma vez. É uma maneira de dizer, o que Deus fez Ele não repete, no sentido, Ele já deu a salvação para nós. Mas quando a gente fala, rasgue o céu, abre o mar mais uma vez, significa um grito meu, um grito seu. Faz-me acordar, Senhor, agora. Como aqueles que atravessaram o mar e o Senhor abriu, dai-me essa graça de atravessar também, mais uma vez. Repare, melhor dizendo, repare que Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. Recomeça, de novo. Por isso a gente vai cantar esse trechinho. Vamos cantar? Presta atenção nessa letra. Mais do que bonita, ela é uma oração. Ela é uma oração cantada, tirada da palavra que é Deus. Quem souber canta. Eu não vou sair daqui sem te ver. Eu não vou parar até te encontrar. O meu coração me trouxe até aqui. Tenho sede, então vem me saciar. Eu não vou sair daqui sem te ver. Eu não vou olhar até te encontrar. O meu coração me trouxe até aqui. Tenho sede, então vem me saciar. Rasgue o céu, abre o mar mais uma vez. Rasgue o céu, abre o mar mais uma vez. Rasgue o céu, rasgue o céu, abre o mar mais uma vez. Rasgue o céu, rasgue o céu, abre o mar mais uma vez. Tua glória enche este lugar. Eu não vou parar de te adorar, não vou parar de te adorar. Tua glória enche este lugar. Eu não vou parar de te adorar, não vou parar de te adorar. Tua glória enche este lugar. Eu não
Mas essa palavra, porque para Deus nada é impossível, ela só tem efeito na vida de cada um de nós se realmente nós não pararmos de adorar o Senhor. Nesse domingo agora, dia de Assunção, do dogma da Assunção da Imaculada Senhora, eu estava falando na homilia, eu citei Judas Iscariotes, um dos 12, que Jesus rezou para escolher. E Jesus não escolheu ele para trair, para ter um dia para ele trair. Não, Jesus escolheu ele para ser santo e colocou um lugar no céu para ele. Mas Judas, ele caiu. E os estudiosos, eles chegaram a uma conclusão primeira, mas depois a segunda foi o que tem a ver com a adoração. A primeira estudo sobre Judas, e realmente foi diagnosticado avarento. Avarento é uma pessoa que ela é muito apegada a bens materiais, a dinheiro. Então ele tudo via valor. Então isso aqui tem um valor. Nossa, isso aqui tem um valor. Nossa, se a gente vender isso aqui, a gente compra um monte de coisa. Então ele era um homem que ficou avarento. Mas no próprio evangelho, depois descobriram, porque a grande causa aonde Deus quer libertar a gente, Ele quer ir na raiz. Então, por exemplo, por que uma pessoa, ela hoje se tornou uma prostituta? Por que hoje uma pessoa, ela é diagnosticada com surto de depressão? Por que essa pessoa hoje, ela é viciada nas drogas? Ele é um drogado, ela é uma drogada. Veja a mesma coisa com ele. Ele era avarento. Mas depois no estudo mais apurado, verificaram a causa, aonde estava o motivo que levou Judas a trair Jesus e se tornar um homem avarento. Pasmem, foi na passagem de João, quando o nosso Senhor fala da Eucaristia. Aliás, um adendo aqui, Jesus, ele era impressionante, até o dia que ele falou: quem come de mim, quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, tem parte comigo. Sabe o que aconteceu com Jesus a partir dessa fala, a partir desse ensinamento de Deus? Porque aqui está o centro de tudo. A multidão que adorava, entre aspas, seguia Jesus, né? Aquela coisa doida, todo mundo querendo tocar nele. A grande massa deixou Jesus de lado, porque ficaram escandalizados com o que ele disse. E entre os 12, eles estavam naquela ceia, a última ceia de Jesus. Jesus, ele parte o pão e ele faz essa declaração. E quando ele faz, Judas se levanta e sai. É o único que se levanta e sai. Bom, resumindo isso, trazendo para você e para mim, pegando essa música: rasgue o céu, abre o mar, mais uma vez, tua glória enche este lugar, eu não vou parar de te adorar. Se nós não temos fé na Eucaristia, nós abandonamos Jesus. Devagarinho, devagarinho, pode ser padre, pode ser um leigo muito espirituoso, pode ser uma pessoa oradora, pode ser uma pessoa que tem o dom da palavra, mas se ele não adora Jesus na Eucaristia, ele vai perdendo o centro de tudo. Daqui a pouco ele começa a se servir do apego do mundo. Leitura de hoje. Então, quem não tem o hábito de fazer Cristo o seu adorador, a quem você adora, na Santa Eucaristia da missa, ou até
Você sabe que isso aqui é uma coisa que a gente está tentando devagar. A gente não pode colocar a goela abaixo. E tem que participar muito, padre. Isso é um puxão de orelha ainda para mim, devido ao meu cansaço, devido a tantas coisas, tarefas minhas aqui. Mas eu estou colocando exposição do Senhor no ostensório. O povo católico em geral, não só daqui não, o povo católico. Repare que eu não sou um seguidor, porque eu tenho os meus trabalhos espirituais, mas repare que muitos terços, inclusive no Instituto Resende, hoje eles põem o Senhor exposto. Vão rezar, põem o Senhor exposto. Vai fazer o terço com a mãe, põe o Senhor exposto. Por quê? Para que o povo aprenda a olhar. Eu falei muito hoje, olhe para Jesus, olhe para Ele na hóstia, olha. Mesmo que você não veja cabelo, mesmo que você não veja barba, mesmo que você não veja, você só vê uma bola branca. É assim. É assim. Por quê? Porque é pela fé. Cristo está lá. Ele se fez daquela maneira, em pão. Quem come deste pão, quem bebe desse cálice, desse vinho, tem parte comigo. Tem a vida do eterno, tem a minha vida. A vida do eterno é a minha vida. Então quando a gente vai baixando a guarda de adorar Jesus, a gente começa a ficar frio. E aquele a quem tem que ser deveria ser o princípio meu primeiro amor, passa a não ser mais. Ou passa a não ser o meu primeiro amor. Talvez nunca foi, porque eu não tenho o hábito de te adorar, de vir na Eucaristia, fazer uma bela de uma confissão antes. Se eu tenho pecado grave, eu não deveria me aproximar da Eucaristia, porque é Ele que está ali plenamente. Então repare, o motivo que levou Judas Iscariotes a trair e tirar a própria vida dele, porque ele não acreditou na misericórdia do corpo santo, do sangue, alma e a divindade de Cristo. Ele se arrependeu, mas ele não acreditou no perdão de Cristo, de Deus. Então, irmãos, a causa do mundo hoje, vamos falar de nós católicos, mais exatamente, nós corremos sério risco de nos apegar a pai, a mãe, animaizinhos de estimação, a filhos, a nós, ao nosso corpo, ao nosso físico, e não a Deus. Por quê? Porque nós não acreditamos na Eucaristia como deveria. Até cremos, mas nós não adoramos Jesus na Eucaristia. E aqui está o ponto X da questão todinha. Porque a gente foi, pela correria do mundo, perdendo essa doutrina de adorar Jesus, adorar. E repare que é algo desafiador, olhar no silêncio Jesus. Vocês lembram que eu sempre falo aqui, que Deus fala assim para nós: ore mesmo que você não tenha vontade. A gente fala muito aqui. É a mesma coisa olhar para a Eucaristia. Cansa olhar. Chega um momento que você está olhando ali, ó, os teus olhos começam a arder. Mas assim mesmo, eu continuo olhando. Eu preciso falar alguma coisa? Não. Apenas olho. Tem uma música muito bonita do Renato Teixeira, né? Vim aqui apenas com meu olhar, meu olhar, meu olhar. Eu não venho falar nada. Eu vim estar contigo. Eu vim treinar isso aqui. Meu amado, eu estou aqui. O meu amado, o meu primeiro amor, a minha origem de tudo, é Ele. É um treino. Eu lembro que eu tinha 22 anos de idade, e uma coisa que eu sinto muitíssimo, porque a vida da gente começa a ser corrida. Eu nunca mais fiz isso, né? Até porque hoje mudou tudo. Eu não podia vir a uma igreja católica ou uma capelinha em algum lugar. Eu procurava logo aquele sinalzinho vermelho, que eu sabia que Jesus estava lá no sacrário. Eu corria, era muito rápido. Eu entrava lá, fazia o sinal da cruz, e eu fazia a minha
rápida contemplação. Tipo, oi Jesus, estou aqui, meu amado. Eu estava apaixonado por Jesus. Saía, falava, vem comigo, tamo junto, aquela coisa toda. Eu sempre fiz isso. Era onde eu estava tendo um apaixonamento, onde eu comecei a ir, até que Deus foi me chamando para coisas que eu nunca imaginei, que nem está chamando algumas pessoas aqui. Ok? Então algo que eu nunca imaginei que Deus ia me chamar, no meu caso, para a vocação para padre. Mas de tanto eu ir, eu comecei a sentir, e não só sentir, eu comecei a ter a fé de que Deus estava me preparando para algo muito audacioso. Eu não sabia, era o sacerdócio. Então, irmãos, se Judas Iscariotes se assustou quando Jesus disse, quem come de mim tem parte comigo, ele se escandalizou. Você sabe que alguns personagens se escandalizaram na Bíblia com Jesus. João Batista, por exemplo. João Batista se escandalizou com Jesus. Tanto se escandalizou que pediu para que um dos seus discípulos dele, de João, fosse perguntar para Jesus se realmente Jesus era aquele cordeiro que nós imaginávamos que ele era. Está vendo? Então, Judas Iscariotes também se escandalizou quando Jesus falou, só tem parte comigo quem come e bebe o meu sangue, o meu corpo. Então, irmãos católicos, aqui está a obra-prima de Deus, a Eucaristia. E na catequese, a gente precisa colocar isso como primor, a Eucaristia como distintivo de nós todos, família católica. É a razão de tudo, de tudo. É o sacramento mais importante de todos os outros 6 sacramentos que existem, 7 com ela. Ela é o centro, ela puxa todos os outros. A Eucaristia, o corpo de Cristo. Vocês lembram que quando na sexta-feira calhou na morte de Jesus, preste atenção nisso, foi uma coisa espetacular, caiu numa sexta-feira a Páscoa dos judeus, né? Aliás, eles iam fazer a Páscoa deles, eles tinham que imolar na sexta-feira, então ia ter um horário certo. Por isso que eles estavam com pressa de executar os 3 que estavam na cruz, Jesus e os 2 ladrões. Eles estavam com tanta pressa que mandou logo quebrar as pernas dos outros 2, né? E ver se Jesus estava morto. Lancetaram ele e Jesus começou a exalar muita água e muito sangue. E você sabe que o sangue está lá em Levítico, né? Sangue é vida. Então os judeus, sabendo disso, enrolaram Jesus naquele véu humeral, aquele véu, aquele lençol, porque não podia cair sangue. Jesus estava caindo sangue demais, não podia lavar, não dava tempo de lavar, porque eles tinham que fazer a Páscoa deles. E diz que no momento que lancetaram o corpo do nosso Senhor, é só vocês lerem lá, saiu sangue e água, começou a ter um terremoto. E os judeus, eles têm dentro do templo um véu, por isso fala assim, rasgou-se o véu de cima e de baixo, de cima a baixo e de baixo a cima. Esse véu era um tipo uma cortina, toda ela era toda confeccionada de púrpura e de ouro, toda bordada. Só o sacerdote, uma vez por ano, que ia ser nessa sexta-feira, ia entrar, só entrava o sacerdote uma vez por ano. Ele tinha que entrar dentro, pegar o sangue dos animais e aspergir naquela cortina. O sangue era o ritual. Se vocês lerem lá em Êxodo e Levítico, todo o ritual como os judeus fazem. Então eles levavam a risca, diante da cortina, e jogavam o sangue do cordeiro e entrava por dentro para chegar até o tabernáculo. Quando Jesus morre, na hora que lancetou o corpo dele, Jesus é esse véu, essa carne. Aliás, aquela cortina representava a carne do cordeiro que Deus ia enviar. É Jesus.
Por isso que quando rasgou o corpo de Jesus, ali saiu o sacramento da Eucaristia e o batismo. A água, o batismo, o sangue e a Eucaristia. O sangue, né? O sangue para perdoar os pecados de todos nós. E aí rasgou-se aquele véu, aquela cortina enorme, rasgou sozinha. Tipo assim, acabou. Acabou o rito judeu. Não celebre mais, o pai dizendo, não celebre mais esse ritual. Porque agora a verdadeira cortina que se rasgou, a verdadeira cortina, entre aspas, é o próprio Cristo Jesus, que se dá como comida para nós. Então, irmãos, por isso que muita gente não tem fé na Eucaristia. Até na minha família mesmo, eu já ouvi, eu não sei não se Jesus está ali na Eucaristia, viu? Estranho, né? Olha, mas não fica achando que é que escândalo. Se Judas duvidou, se João Batista duvidou no primeiro momento, nós também podemos duvidar. E aqui está o motivo porque padres abandonam muitas vezes o seu ministério. Não é porque ele se apaixonou por uma mulher. Não, ele pode ter se apaixonado por uma mulher. Ele pode ter roubado a igreja. Ele pode ter feito um escândalo com criancinha. Mas antes disso, qual é o motivo? Porque eles não se habituaram a adorar Jesus. Por isso que a gente precisa colocar o hábito de adorar Jesus aqui. Aqui. E isso serve, eu estou dando exemplo de padre. Serve para você, para você, para você, para você, para todos vocês. Você pode cair numa fraqueza. Você vai se apegar em alguma coisa, mas não no seu primeiro amor, que é Jesus. Ele é o primeiro amor. E termino aqui essa homilia. Eu não quero falar muito, porque eu estou meio adoentado. Peguei um resfriado forte. Mas vamos lá. Lembra a máquina de lavar, aquelas antigas mais pesadas, as primeiras? Então, a minha mãe teve, acho que muitas mamães aqui tiveram. E naquelas máquinas de lavar, elas são feitas, tem um cubo, né? A gente chama de cubo, né? Que é todo furado. Furado. Então quando essa máquina ficava velha, que agora parece que é de plástico, as novas, né? Antigamente era de lata, ferro, né? Fica tudo enferrujado, podre. Então o que fazia? Não dá para fazer mais nada com essa máquina, já mandamos consertar, quebra. Então a gente pegava aquele cubo e fazia lá um vaso, colocava a planta, né? Entenda bem a analogia. Só que aquele cubo não foi para colocar planta. Aquele cubo, ele é feito de buraquinhos para centrifugar, para jogar água lá dentro, para a água sair, para rodar rapidinho, para deixar quase tudo seco, não é assim? Pois é. Nós não nascemos para viver do nosso jeito. Só que é possível viver do nosso jeito. É possível. O ateu vive sem Deus. Ele casa, ele trabalha, ele é inteligente, que nem a primeira leitura. Que nem a primeira leitura. Está falando de um rei, que ele é super inteligente, ele é muito capaz, ele é muito rico, ele está muito seguro de si, ele está todo ensoberbado. Por quê? Porque ele fala, olha, eu não preciso de religião, eu não preciso de Deus, tudo que eu tento eu consigo. Só lê a primeira leitura que vocês acabaram de ler. Aí Deus vai lá e dá um recadinho para ele. Você tudo consegue? Você está achando que você é Deus? Você não nasceu para viver para você. Você nasceu para ter o meu espírito em você. E aí ele começou a dar provações para aquele homem. Fala, quero ver na provação se você, usando os seus dons e dotes e talentos, se você aguenta. Não aguenta. Entendeu? Então olha só. A mesma coisa, aquele cubo da máquina, ele não foi feito para colocar vaso, nem planta lá dentro. Mas dá-se um jeito e a gente põe lá. Inclusive minha mãe mesmo tinha uma árvorezinha lá, que colocou dentro daquele cubo e nasceu uma árvore lá dentro. Pegou raiz e tudo. Saía até raiz pelos buraquinhos. Pega. Só que aquele cubo é da máquina de lavar.
Aquele cubo não é um vaso. O vaso se faz vaso, ou de plástico, ou faz um vaso de barro. Aquele era de ferro, tanto é que estava podre já. Estava anos lá, tudo apodrecendo. Teve um dia que se só fez assim, abriu ele descascou, ele abriu um lado para o outro, ficou aquele bolo de terra. Porque ele é um vaso que se usou. Você pode viver do teu jeito. Você consegue até se casar. Você pode até ter filhos. Pode. Mas você nasceu para Deus. Eu disse aqui hoje de manhã, imagina uma historinha assim. Mas ela é real, só que inventada para explicar do meu jeito. Imagina Deus falando assim para você: olha, eu vou te dar a tua originalidade e vou te dar o seu grande amor na tua vida. Eba! Quer vir? Quero. Então é o seguinte, para você chegar lá, para você encontrar o seu grande amor, o amor da tua vida, eu vou permitir que você pegue algumas caronas nessa viagem até chegar lá. E nessa carona, você pode sentar em algum banquinho da bicicleta aí, do padre. E nesse banco, um pode, até chegar lá, pode se casar. Outros podem ser solteiros. Outros podem ser padres. Mas o objetivo é o seu grande amor. Certo? Então, na verdade, nós estamos indo em rumo ao grande amor da nossa vida. Só que a gente pega uma carona. E nessa carona, para chegar lá, a gente acaba vivendo que nem o cara da primeira leitura, esquecendo de adorar. Qual é o princípio maior? Eu não adoro o meu Senhor, eu não me preparo com Ele, eu não vigio. Lembra daquelas 10 virgens? Que eram providentes e as improvidentes? Então, eu não vigio. Na hora que eu chegar para o meu noivo maior, aí eu me apego no meu marido, aí eu me apego nas minhas filhas, aí eu me apego no meu trabalho, aí eu me apego no meu dinheiro, aí eu me apego no meu corpo lindo, eu me apego no meu rosto maravilhoso, eu me apego nos meus bichinhos de estimação. Olha que coisa linda, não é? E daí? Aí o seu noivo chega e te chama. Pronto, chegou o grande amor da tua vida. E aí? Eu não sinto nada, porque eu acabei me apegando em mãe, pai, campo e assim por diante. É a primeira leitura de hoje. Então, irmãos e irmãs, o nosso princípio maior, porque a gente se viciou nesse mundo, a gente se distraiu, a gente não se habituou a adorar Jesus. Quando a gente adora Jesus, a gente volta e reconhece: esse é o meu objetivo, o meu grande amor. Eu cantei a música Yeshua. Essa música Yeshua, ela foi composta sobre essa verdade de fé. A gente chama Ele de Rei, a gente chama Ele de Senhor, porque a gente ainda não tem um estilo de adorar Jesus ainda. A gente vai de vez em quando, a gente gosta de Jesus, mas a gente ainda não tem o hábito de adorá-lo. E quem não adora Jesus para valer, chama Ele de Rei, Senhor, Deus. Mas só os que estão ali, no dia a dia, em adoração com Ele, descobre a sua originalidade, descobre o teu chamado primeiro e único. Eu te chamo do meu amor. Honrando o pai, honrando os filhos, honrando irmãos, mas Ele é o princípio maior da minha vida. E nós esquecemos disso. Que nem a máquina de lavar. Esqueci que ela era um tubo de máquina. Eu me apeguei aqui, fiz uma planta para mim aqui. Peguei raiz aqui. Vamos cantar? Tem uma música aqui que me inspirou bastante nessa. Então não é Yeshua, é outra. É outra. Vai lá. É linda, você vai gostar. Não tem problema. Vai. Te amo, Deus, Maravilha. com meu respirar. Amar. Eu tô sem voz. Meu
te adorar. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Com o meu respirar, amado meu, vivo pra te adorar. Você mudou a escuridão em luz pra mim. Me carregou nos braços seus Quando eu caí. Que amor é esse? Amor tão grande, amor que eu nunca vi. Nesse mundo, nunca vi. Amor tão forte, Mas só os adoradores podem cantar isso. me abraça até o fim. Te amo, Deus, com o meu respirar, amado meu, amado meu, vivo pra te adorar. Te amo, Deus, com o meu respirar, amado meu, Já vai na segunda estrofe e a gente encerra. Vai lá. vivo pra te adorar. Eu gosto muito dessa parte. A distância entre que sou e o que devo ser. Olha ali, ó. Foi vencida numa cruz sem eu merecer. Nem mulher, nem homem, nem riqueza, nem mãe, nem pai. Tão grande, Amor que eu nunca vi. amor que eu nunca vi, amor tão forte, Me abraça, ó Deus. me abraça até o fim. Te amo, Deus, com o meu respirar, amado meu, vivo pra te adorar. Te amo, Deus, com o meu respirar, amado meu, vivo pra te adorar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.